Turma, a nossa aula de hoje é uma aula que vai ser baseada na toxicologia de alimentos, tá? E aí, quando nós pensamos nesse aspecto aqui da toxicologia de alimentos, de modo geral, nós temos que entender que vários processos associados à produção, associados à característica de colheita, armazenamento, pode levar a alguns aspectos na produção de alimentos que são literalmente a produção de substâncias tóxicas, tá? E outra coisa que é muito importante, que muitas vezes essa questão da substância tóxica acaba sendo produzido, por exemplo, por algum micro-organismo, tá? Que é o que nós vamos estudar nesse momento. Então, quando nós pensamos na toxicologia de alimentos, a toxicologia de alimentos ela é a ciência que visa estudar as substâncias tóxicas presentes em alimentos, seja ela de origem natural ou sintéticas, inerentes ou adicionadas ao alimento. O que é muito importante nós compreendermos esse aspecto aqui. Quando nós pensamos, por exemplo, é o estudo de substâncias tóxicas, então o objetivo da toxicologia de alimento é estudar as substâncias tóxicas que podem estar presentes no alimento, quais as suas causas, da onde veio e o que pode minimizar. Só que esse estudo ele está associado não somente a substâncias de origem natural, por exemplo, tem um fungo presente em um grãos e esse fungo ele acaba produzindo uma substância. O que acontece também é que a toxicologia de alimentos ela visa estudar também aquelas substâncias inseridas nos alimentos, que aí nós chamamos aqui de substâncias sintéticas. Nesse aspecto aqui da substância sintética, é em que sentido? Por exemplo, a inserção de agrotóxico. Agrotóxico, de modo geral, é uma substância sintética que foi inserida nos alimentos. Então, de modo geral, essa toxicologia ela tem duas vertentes, que seria o quê? O estudo das substâncias em alimentos, substâncias tóxicas em alimentos, que pode ser ou de origem natural ou sintética, ou muitas vezes no próprio alimento, os dois tipos. E qual seria as principais metas associadas à toxicologia de alimentos? De modo geral, as principais metas é o conhecimento das substâncias tóxicas presentes nos alimentos. Isso aqui é um ponto primordial, porque uma vez que se conhece a substância tóxica presente nos alimentos, tem como resolver a situação. Só um momento.
E aí, turma, quando nós pensamos nessas principais metas, como eu comentei para vocês, que é o conhecimento das substâncias tóxicas presentes nos alimentos, de modo geral, é justamente esse objetivo de, uma vez que se conhece as substâncias tóxicas nos alimentos, tem como objetivo o quê? De minimizar essas substâncias que possam vir a ser tóxico, tá? E dentro dessas principais metas é o estabelecimento das formas de evitar que esta seja ingerida a nível que imponha risco à saúde. Porque muitas vezes, Tom, é quase que impossível não ter, de modo geral, algumas substâncias tóxicas nos alimentos. Isso eu vou explicar lá na frente para vocês, tá? Mas assim, o que que acontece? Quando a gente pensa nessa característica, é importante que, de modo geral, a gente possa conseguir o quê? Mesmo sabendo que existe essa substância, mas que tem aquela substância em uma quantidade tolerável, que não venha fazer mal à saúde após a ingestão. E aí, turma, de modo geral, quando nós pensamos nessa característica aqui da toxicologia de alimentos, nós temos o quê? Primeiro é importante entender, né, o que seria esses alimentos, né? Alimentos é uma mistura química complexa, constituída de substâncias nutritivas e não nutritivas. Então é importante compreender isso. Quando a gente pega o alimento, quando a gente pega o produto, esse produto ele tem tanto substâncias nutritivas e substâncias não nutritivas. E quando a gente pensa na parte nutritiva, é o que, de modo geral, nós já temos aí o conhecimento, né? Nós temos falando dos macronutrientes e dos micronutrientes. Dentro dos macronutrientes, nós temos aí lipídios, carboidrato, proteína, e dentro dos micronutrientes nós temos os minerais e vitaminas, né? Dentro dos minerais nós temos aí fósforo, cálcio, sódio, potássio, magnésio, manganês. E dentro das vitaminas nós temos aí as vitaminas A, E, B, complexo B, né, vitamina C e outras.
quando se pensa na parte dos alimentos ou a parte não nutritiva, de modo geral, essas substâncias não nutritivas, elas muitas vezes podem ser naturalmente presentes nos alimentos, ou pode ter sido adicionado diretamente com propósito definido, tá? Que eu vou explicar mais detalhadamente para vocês. E terceiro, pode ter contaminantes que podem ser controláveis e contaminantes inevitáveis. São pontos muito distintos que a partir de agora eu vou mostrar para vocês essa característica. Só um momento. E aí, turma, como comentado para vocês, em relação a essa característica associada à toxicologia de alimentos, que os alimentos, de modo geral, têm uma parte nutritiva e não nutritiva, dentro das características das substâncias não nutritivas, tem as substâncias que são naturalmente presentes nos alimentos, que, de modo geral, é o quê? São substâncias que é produzida pelos alimentos, que é constituído pelo seu processo metabólico, tá? Dentre essas substâncias, nós temos as substâncias que é oriunda dos vegetais, que, de modo geral, tem compostos sem valor nutricional, mas vitais para o crescimento da planta produtora do alimento. O que seria isso? Essas substâncias que, de modo geral, elas não, como posso dizer, elas produzem essas substâncias que, de modo geral, não tem importância nutricional para a gente, mas para a planta é essencial, porque são substâncias que vão ajudar no seu crescimento, substâncias que vão ajudar no seu metabolismo, de modo geral, tá? E aí, quando nós pensamos, por exemplo, na característica dessas substâncias que são produzidas naturalmente pela característica dos compostos, tem, por exemplo, substâncias tóxicas produzidas por essas substâncias aí. O que seria, assim, essas substâncias, de modo geral? São os glicosinolatos, glicoalcalóides, glicosídeos cianogênicos e outros. Além disso, nós também temos as substâncias que são adicionadas diretamente ao alimento, e aí vem alguns aspectos importantes quando se pensa nessas substâncias adicionadas diretamente no alimento, pois, de modo geral, são substâncias que acabam sendo adicionadas pelo processo de produção dela. Então, nós temos o que nós chamamos aí de substância, que são os aditivos intencionais de alimentos, e os aditivos não reconhecidos como seguros, que são não GRAS. Em relação aos aditivos intencionais de alimentos, nós temos substâncias com funções tecnológicas específicas adicionadas para melhorar características organolépticas. E vale a pena comentar aqui para vocês que quando nós pensamos nessas características organolépticas, nós estamos nos referindo a substâncias que têm a capacidade de ser adicionadas com o intuito de melhorar sabor, alterar cor, tato, textura. E ou também substâncias que têm a capacidade de favorecer o processo de conservação, tá? Pois vai aumentar a conservação dos alimentos. E nós entendemos que hoje um dos grandes problemas associados a alimentos, dependendo do tipo de alimentos, é a rapidez com que ocorre a,
o estragar desse alimento, né? A perda desse alimento. E aí o objetivo da indústria, de modo geral, é sempre adicionar substâncias, que essas substâncias, de modo geral, vão aumentar o período de vida, sobrevida, né, desses alimentos. O que, teoricamente, isso pode ser preocupante, porque muitas vezes essas substâncias, elas podem ser substâncias, de modo geral, tóxicas, tá? E nós temos também os aditivos não reconhecidos como seguros, que são não GRAS, né? Que são substâncias utilizadas nos alimentos que deve ser controlada e permitido somente para tipos especiais de produto, como, por exemplo, nitritos e embutidos. Nitritos, gente, são altamente tóxicos, né? E nefrotóxico, e assim, só que às vezes é necessário para ajudar nesse processo de conservação, mas poucos alimentos que podem, por exemplo, ter esse produto, e a quantidade de substância é muito bem controlada, por causa do risco que ele pode levar à saúde. Os contaminantes controláveis, né? Quando se pensa, por exemplo, nos contaminantes controlados, gente, não são tolerados em nenhum nível nos alimentos. Por exemplo, hormônios promotores do crescimento, praguicidas, fármacos. Então, assim, quando se fala contaminantes controlados, são aqueles que têm como ser evitado no processo de produção, armazenamento, controle desses alimentos. E quando se fala em controlado, significa que, de hipótese alguma, deve ser inserido esses alimentos, deve ser inserida essas substâncias, tá? Pois eles são passíveis de ser controlados. E nós temos, turma, os contaminantes inevitáveis, que aí é o grande foco da nossa aula de hoje, quando se fala nesses contaminantes inevitáveis. O que seria os contaminantes inevitáveis? São substâncias que, de modo geral, turma, é inevitável não ter. Possivelmente vai ter uma quantidade, porque faz parte do processo natural desse alimento, como, por exemplo, micotoxina presente em alimentos. Essas micotoxinas, turma, de modo geral, elas vêm oriunda principalmente de fungo, tá? Oriunda principalmente de fungo, e, de modo geral, é muito difícil de evitar. Mas quando se fala contaminantes inevitáveis, não significa que o fato de ser inevitável, ele é permitido em todas as concentrações. Não. Existe um limite máximo permitido, por isso que está aí no slide. Para os contaminantes inevitáveis, existe um limite máximo permitido. O que seria esse limite máximo permitido? É a concentração ou a quantidade que possa estar presente, de modo geral, nos alimentos, que teoricamente não vai vir fazer um efeito tóxico. Esse seria, de modo geral, esses contaminantes inevitáveis, né? Como, por exemplo, essas micotoxinas. E o foco da nossa aula, que envolve essa toxicologia de alimento, de modo geral, está associado a esses contaminantes inevitáveis. Então, entenda, turma, existem várias características associadas aos alimentos. Dentre essas características dos alimentos, existe uma definição de que alimentos é constituído por substâncias nutritivas e não nutritivas. Quando nós pensamos em substâncias nutritivas, são os macronutrientes, como carboidrato, proteína e lipídio. Quando nós pensamos em micronutrientes, nós estamos falando de minerais e vitaminas. E a parte dos alimentos, que é constituído por uma parte de substâncias não nutritivas, é essas aí que nós temos que ter, de modo geral, o foco, tá? Foco em quê? Em entender que muitas dessas substâncias podem ser controláveis, inevitáveis, tá? E aí nós temos aqui como exemplo substâncias que são, ou contaminantes que são inevitáveis nos alimentos. O que significa isso? Que possivelmente, dependendo do tipo de alimento, é inevitável não ter. Possivelmente vai ter aquela substância presente no alimento. Quando é inevitável, é necessário que tenha uma concentração limite. Como assim? Vamos imaginar que a concentração limite para encontrar micotoxina em amendoim é de 1 miligrama. Se tiver 1,5 miligrama de toxina, aquele alimento já está impróprio para o consumo, tá? É isso que a gente vai estudar a partir desse momento. Tranquilo, turma? Alguma pergunta? Não, professor. Certo, Clães.
E aí, de modo geral, da onde é que vem os agentes tóxicos para os alimentos? Quais são as fontes desses agentes tóxicos que vai para os alimentos? Que muitas vezes, gente, nós não damos atenção para essas fontes, né, de agente tóxico. Mas, de modo geral, vem da poluição industrial e do ambiente. Então, possivelmente, dependendo do tipo de alimento, eles podem estar contaminados com arsênio, chumbo, mercúrio, cádmio. Lógico, turma, isso não significa que são todos os alimentos. Tudo isso vai depender do quê? Depender do tipo de alimento, da região, porque quando se fala em poluição industrial do ambiente, tem vários fatores associados. Por exemplo, se você for pegar uma região de garimpo, tá? Se você for pegar uma região de garimpo, de modo geral, o que é que vai acontecer? Essa região de garimpo, e se essa região for perto de um rio, onde existem famílias ribeirinhas que utilizam o peixe para sua subsistência, né? O que é que acontece? Possivelmente, os dejetos da mineração, da extração do ouro, entre algumas substâncias tem um mercúrio. Então, esse dejetos, esse resto de substância acaba indo para o rio, eles acabam despejando no rio. Vai contaminar, por exemplo, os peixes e, consequentemente, os ribeirinhos que vão comer esse peixe também vão se contaminar com mercúrio, tá? Outras fontes de agente tóxico, nós temos aqui a prática da agricultura, como, por exemplo, a presença de praguicidas, medicamento de uso veterinário. E hoje, gente, nós sabemos a quantidade de hormônios, de produtos que são inseridos nesses animais com o intuito de fazer com que eles cresçam mais rápido, que eles sobrevivam mais tempo, com saúde, não adoeçam. Para vocês terem ideia, gente, um frango de granja para abate é 28 dias, tem local que é 23 dias, é muito rápido que um pinto se torna literalmente um frango pronto para o abate. E para ter essa rapidez, né, nesse tamanho, esse crescimento, vocês podem ter certeza que tem ali associada a esse crescimento rápido a presença de hormônio, a presença de substâncias que muitas vezes pode levar a complicações para a gente lá na frente. E a gente tem isso como base nas próprias situações que estão acontecendo hoje quando se pensa em questão de alimento. Cada vez mais mulheres menstruando mais rápido, cada vez mais aparecendo alguns tipos de câncer em homem, e tudo isso está associado ao que? À alimentação. O consumo, por exemplo, de muito produto que tem muitos esses contaminantes, que tem muitos esses hormônios. Ainda dentro das fontes de agente tóxico, nós temos aí o processamento de alimentos, né? Então, tem vários alimentos que, de modo geral, eles são processados. E quando eu falo processado, gente, eu estou me referindo ao quê? Eu estou me referindo na organização desses elementos para que, de modo geral, possa, por exemplo, ser consumido, ser organizado, tá? E, de modo geral, gente, nós temos nos processamentos de alimentos. Só um momento. E aí, turma, nós temos, por exemplo, o benzopireno, né? Quando nós pensamos, por exemplo, no benzopireno, de modo geral, isso nós vamos falar agora estruturalmente, né? São dois hidrocarbonetos aromáticos, então, de modo geral, esses são carbonos, são cadeia cíclica de benzeno, né? Policiclo isômero formado pela fusão de alguns anéis, tá? E ele é considerado um potente agente cancerígeno, que pode estar presente no cigarro, pode estar presente no carvão. Então, assim, quando a gente fala dos processamentos de alimentos, é o quê? Associado à conservação, ou até mesmo, por exemplo, no churrasco. Quando nós pensamos no churrasco que nós utilizamos o carvão, a fumaça desse churrasco, gente, leva o benzopireno, tá? E, consequentemente, isso pode levar, de modo geral, a essas características aí de problemas associados. Tem também a nitrosamina e podemos ter como fonte de contaminação dos alimentos a contaminação fúngica. E aí,
Quando nós pensamos aí nessa questão da contaminação fúngica, nós temos aí a presença, por exemplo, das micotoxinas, tá? Que é produzida por fungos, que a gente vai ver agora. E aí, turma, de modo geral, o que acontece? Alguns órgãos De modo geral, o que acontece? Existem alguns órgãos fiscalizadores dessas substâncias nos alimentos, né? Então, como falei para vocês, às vezes pode ser evitável, controlável, mas para isso nós precisamos de agências que facilitem esse processo aí de supervisão, de orientação, porque senão, gente, de modo geral, as indústrias, eles não vão fazer essa modificação. As indústrias, elas vão colocar substâncias com o intuito de cada vez mais conservar, pensando literalmente na característica como posso dizer, na característica de ter mais lucratividade. E aí nós temos alguns órgãos, como por exemplo a Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que regulamenta principalmente aqui no Brasil. Nós temos a Comissão do Codex Alimentários, que é da Organização Mundial de Saúde. Nós temos aqui, por exemplo, o GECFA, que é o Comitê Aditivo também da Organização Mundial de Saúde. No Brasil tem o MAPA, que é o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tá? E nós temos a FDA, né, que é a Food and Drug Administration, que é dos Estados Unidos, que envolve a administração de alimentos e drogas. E aí, turma, de modo geral, lembra que eu comentei para vocês que tem certos produtos nos alimentos que eles são controláveis, são inevitáveis. Então, quando se pensa nos controláveis, nos inevitáveis, mas principalmente nos inevitáveis, nós temos, de modo geral, algumas características de cálculo que são feitos para permitir uma determinada quantidade. Por quê? Como eu falei para vocês, é inevitável. Se é inevitável, significa que vai ter aquela substância. Agora, a questão é, vamos controlar quanto de substância pode ter, porque sabe-se que em grande quantidade pode levar a algum efeito colateral. E aí, turma, dentro desse contexto, nós temos aqui o índice de toxicidade em alimentos, tá? Que quando você pensa nesse índice de toxicidade em alimento, nós temos aí o limite máximo permitido ou o limite máximo tolerável. Geralmente, esse limite ele é dado em picograma, que é o ppm, né? Aliás, parte por milhão, que é ppm, ou é dado por miligrama quilograma, tá? E nós temos, por exemplo, a ingestão diária aceitável, que é o IDA, que dado em miligrama de peso corporal por dia. Porque o que acontece? Primeira coisa que a gente tem que entender é que, de modo geral, a substância ela tem certa quantidade, como eu falei para vocês, é uma substância inevitável, então ela vai ter no alimento. De modo geral, quanto que é permitido ter no alimento, associado a uma quantidade que eu posso ingerir desse alimento por dia. E aí é feito esse cálculo, né, da ingestão diária aceitável, que é o NOAEL, que o NOAEL é a maior dose, onde não se observa efeito tóxico nos animais de experimentação, e o fator de segurança, que seria a dose que é segura. Dependendo desse valor, nós vamos ter uma concentração que é permitida ou não. E diante desse contexto,
E diante desse contexto, nós vamos falar que é um dos grandes problemas associados, de modo geral, turma, à micotoxina em alimentos, tá? A grande situação associada à toxicologia de alimento, que é a presença dessas micotoxinas, né? Aí eu trago essa imagem aqui para vocês só para ilustrar o seguinte. Quantas vezes, por exemplo, principalmente em São Luís, que é uma região pelo perfil, tem toda a característica de ter a presença de fungo, aí eu trago para vocês essa imagem dizendo o quê? Mostrando, de modo geral, que muitas vezes a gente encontra um bolor, a gente encontra um fungo, por exemplo, no pão, e nós temos a tendência simplesmente, ou no bolo, de retirar aquela parte que tem aquele fungo, que tem aquele bolor, e comer a outra parte. Mas é importante compreender o seguinte, que de modo geral, o que acontece? Esses fungos, eles produzem substâncias e essas substâncias elas podem ser inseridas mais profundamente no alimento. Ou seja, o correto é não consumir aquele produto depois que você encontrar, nem que seja uma quantidade mínima, apenas um bolor. É necessário, literalmente, descartar aquele alimento. E aí, pensando nessa característica do alimento em si, e aí, turma, quando nós pensamos nessa micotoxina em alimentos, de modo geral, vamos entender o que seriam essas micotoxinas, né? As micotoxinas em alimentos, de modo geral, levam impacto significativo na economia, porque quando a gente pensa nesse impacto significativo na economia, nós pensamos em que fator? Nós pensamos na característica, de modo geral, de favorecer a perda de vários alimentos. Porque se tem essas micotoxinas, esses alimentos não podem ser consumidos, tá? Por isso que eu falo que gera impacto significativo na economia. E, diante desse contexto, em outro contexto, turma, por exemplo, no Brasil, muitos produtos são rejeitados pela população brasileira e mesmo assim ainda são consumidos. Então, muitas vezes nós temos esses produtos que têm, de modo geral, uma contaminação fúngica, tem essas micotoxinas e são rejeitados. Contudo, gente, tem uma população que consome esses produtos. Isso significa o quê? Para a saúde. Isso significa que, de modo geral, literalmente uma problemática, porque se essas pessoas consomem, vai sofrer as consequências da doença, vai levar ao câncer, que lá na frente eu vou mostrar para vocês como é que funciona e qual é o grande problema dessas micotoxinas, tá? Diante disso, né, existe a criação de programas para micotoxina, orientação, controle, a prevenção da presença dessas micotoxinas, tá? E é importante entender que não é o fato de consumir, por exemplo, um produto que tem essa micotoxina que você já sente literalmente todos os problemas associados à micotoxina. Isso não acontece, de modo geral. O que é que acontece, gente? Toda essa questão das manifestações clínicas associadas, de modo geral, ao indivíduo, basicamente está associada à quantidade de toxina, a duração da exposição, a idade de estado nutricional. Ou seja, são esses fatores que são muito importantes para compreender o que o indivíduo sente ou não sente, tá? E a intoxicação associada à micotoxina pode estar associada a uma característica aguda ou crônica, que nós já até estudamos em outras aulas, os tipos, as fases da intoxicação, tá?
que pode estar em relação a essa característica aguda ou crônica. Lembra que para ter uma intoxicação aguda, geralmente o indivíduo eles tem que sentir em torno de 24 horas os sinais e sintomas. Já a crônica, apesar de não sentir antes, não significa, ou cedo, não significa que não é grave. Lembra que a intoxicação crônica ela pode estar associada, por exemplo, a longo prazo a manifestações da desintoxicação e pode estar associada, por exemplo, à presença da formação de um câncer, de uma nefrotoxicidade e outros fatores. Características gerais das micotoxinas. Tá? Então, quando nós pensamos nas características gerais das micotoxinas, de modo geral, são substâncias tóxicas resultantes do metabolismo dos fungos filamentosos. O que seria isso? Significa que é parte da constituição do processo do metabolismo dos fungos, principalmente fungos filamentosos, como aspergilo, ou seja, isso significa que eles vão produzir, são termoestáveis, então são estáveis à temperatura, tem baixo peso molecular, o que isso facilita, por exemplo, a difusão dessa substância entre membrana, resistem às ações do suco digestivo, né, do suco gástrico, ou seja, de modo geral, não é inativado pelo suco gástrico, tem uma estabilidade química, que é também um pouco preocupante, porque já que tem uma dificuldade no processo de eliminação, e essas micotoxinas, elas podem ser absorvidas, administradas ou exposta por via oral, via dérmica e pulmonar, que seria respiratória. Em relação às condições para a produção de micotoxina, né? Então, assim, quais são as condições, tanto ambiental, interna, externa, de produção, de cultivo associado à produção dessas micotoxinas nesses alimentos? De modo geral, é a linhagem fúngica. Isso significa o quê? Que nem todos os fungos têm a capacidade de produzir micotoxinas, tá? São alguns tipos e eu vou mostrar para vocês. Né? A composição do alimento, geralmente os fungos que levam à produção de micotoxina, eles têm a tendência de ficar em alimentos que são mais, com menos quantidade de água, tá? Menos quantidade de água, como grãos. Há práticas agronômicas também, a maneira de coletar, a maneira de armazenamento, a maneira de tratamento e condições climáticas, né? Os fungos, principalmente esses filamentosos, eles são apaixonados, né, por umidade e temperatura, ou seja, se tiver essas condições ambientais, eles têm a tendência de se multiplicar mais, se multiplica, aliás, de crescer mais, né? Se cresce mais, vai ter maior quantidade de toxinas. E aí, turma, esse quadro aqui, ele nos mostra, de modo geral, as principais fontes de contaminação das micotoxinas, tá? Então, nós temos aí como principais substâncias, principais fungos, principais toxinas produzidas por esses fungos e os possíveis efeitos, tá? De modo geral, nós temos todas essas características aí dessas substâncias. O que é que acontece? Eu vou destacar para vocês 3 principais toxinas, que são essas que estão demarcadas em círculo vermelho, e a gente vai falar um pouco mais delas, né? Por exemplo, a principal toxina aí, que seria a aflatoxina B1, que é uma das mais comuns. Essa toxina, tá, gente? Ela pode ser encontrada tanto no amendoim quanto no milho. E para ser encontrado no amendoim, no milho, precisa, de modo geral, ter a presença desses fungos, tá? Como Aspergillus flavus e Aspergillus parasítico, certo? E pode levar aos efeitos hepatotoxicidade, nefrotoxicidade, carcinogênico. Nós temos também a toxina ocratoxina, tá? Que pode ser encontrada essa toxina na cevada, café e vinho, que pode ser oriundo dos fungos Aspergillus ocrarecium e Aspergillus carbonarius. Lembrando que se tem a presença de toxina, significa que, de modo geral, vai ter a presença, vai ter essas substâncias, vai ter esses fungos. E nós temos aí a principal toxina também, a zearalenona, tá? Que é encontrada e é produzida pelo fungo fusário graminário. E, por exemplo, a zearalenona pode levar, ela tem levar intoxicação, mas ela tem baixo perfil de toxicidade. Mas pode levar a síndrome de masculinização e feminização em suínos, por exemplo.
E, por exemplo, a ocratoxina também pode levar a hepatotoxicidade, nefrotoxicidade e carcinogenicidade. Vocês podem observar, gente, de modo geral, quando eu falo desses efeitos, geralmente esses efeitos eles estão associados muito a um efeito a longo prazo. Quando eu falo longo prazo, no sentido da exposição, demora-se mais tempo para obter esses efeitos. Turma, só um momento para eu beber água aqui. Turma, em relação às aflatoxinas, né? Vou falar agora para vocês sobre algumas toxinas, né, que pode estar presente nos fungos, principalmente aquelas três que eu circulei para vocês nos slides anteriores, né? Então, as aflatoxinas, que é produzida principalmente pelos aspergilos, tá? De modo geral, tem uma temperatura ótima, em torno aí de 27 graus Celsius, tá? Essa temperatura, o que significa isso? Com em torno de 27 graus Celsius, esses fungos, eles conseguem produzir essas aflatoxinas. E lembra, gente, 27 graus Celsius é perfeito, teoricamente, na nossa região, né? É o que tem direto, tá? De modo geral, a umidade relativa do ar deve estar superior a 80%, também que a nossa região, principalmente o Maranhão, por ser uma região de transação ou uma região considerada Amazônia Legal, tem essa umidade, tá? E a umidade de substrato a 14%, ou seja, o substrato seria, no caso, o grão. O grão tem que ter uma umidade de 14%, e geralmente esses grãos associados a feijão, essas coisas eles apresentam, tá? Essas aflatoxinas são encontradas principalmente muito comum em países tropicais e subtropical, justamente por causa dessas características de temperatura, umidade, e são produzidas pelo aspergilo flavo e aspergilo parasítico, tá? E é muito comum, principalmente, ser observado isso nos milho, ou no milho, tá? De modo geral, as aflatoxinas, né, AFB1, AFB2, AFG1, 2, AFM1 e 2, são os tipos de aflatoxina produzidos, de modo geral, por essas características de fungo. Nesse slide, turma, é só para eu ilustrar para vocês o que acontece. As aflatoxinas, de modo geral, né, que é produzida por esses fungos em si, essas aflatoxinas, elas têm a capacidade de ser metabolizada no fígado, né, pelo sistema P450, que é um sistema microsomal de metabolização. E pelo processo de epoxidação, hidratação, hidroxilação ou alfa-desmetilação, vai levar à produção de metabólitos. E esses metabólitos, de modo geral, eles são considerados metabólitos tóxicos. E esses metabólitos tóxicos em si, eles podem levar a algumas características de efeito, como carcinogênicos, teratogênico,
mutagênico, ou então, por exemplo, a imunossupressão. É importante compreender que quando eu falo carcinogênico, eu estou me referindo a uma substância que leva a um efeito cancerígeno, teratogênico é porque pode levar a uma má formação no feto, mutagênicos pode levar a mutação genética de modo geral. E imunossupressão seria a diminuição do sistema imunológico. Então, gente, essas aflatoxinas, elas podem levar a isso. Só que lembra, isso é tudo algo a longo prazo. Esses efeitos é pelo consumo, tá? Pela exposição em si. Quais são, turma, de modo geral, as manifestações clínicas, né, das aflatoxinas? Pode levar a hepatotoxicidade, câncer, supressão imunológica, lesão dérmica, nefrotoxicidade e neurotoxicidade, como eu comentei para vocês. E observa que essas características associadas está totalmente voltado para um perfil mais crônico da intoxicação. E aí, dentre essas aflatoxinas, a aflatoxina M1, né? A aflatoxina M1 é o principal metabólito da aflatoxina B1, tá? Pode ser encontrado no leite. A sua concentração pode variar de raça do animal, do dia e do tipo de ordenha, né? Nós sabemos que a ordenha, gente, ela é essencial e principal nessa característica e associado a esse perfil, literalmente, do efeito. A variação sazonal também pode interferir na quantidade desses fungos, né? Por exemplo, verão é mais fácil a produção desses fungos, as pastagens e os índices diminuídos, tá? E a aflatoxina B1, M1, é um biomarcador da aflatoxina B1. Então, encontrou a aflatoxina M1, já sabe que se tem a aflatoxina B1. E nós temos, por exemplo, turma, aqueles limites máximo admissíveis, aquele limite máximo tolerável. Como eu comentei para vocês, a aflatoxina, gente, essas são substâncias inevitáveis. Ou seja, vai ter essas aflatoxinas, não tem para onde correr, certo? A questão é, quanto que se pode ter? Qual é o limite permitido para que não tenha, por exemplo, algum efeito? Ou que o alimento não se torne descartável, tá? Então, nós temos aqui o leite, né, que é permitido, por exemplo, lembra que PP parte por se tem um M milhão, se tem um B bilhão, tá? Então, por exemplo, leite fluido, leite em pó, então tem a quantidade que é permitido. Milho, amendoim, todos é permitido, tá? Desde que tenha uma quantidade tolerável. Lembra que eu falei para vocês de três toxinas, né? E quando se fala dessas três toxinas, de modo geral, nós temos aqui, entre aspas, turma, a ocratoxina, que pode ser produzida essa toxina tanto pelos aspergilos, gênero aspergilo, como também pelo gênero penicillium. Essa ocratoxina ela tem uma estrutura similar ao aminoácido da fenilalanina, ou seja, se eu já estou dizendo que tem algo semelhante ao aminoácido fenilalanina, já tenho em mente que pode ter aí questão de envolvimento em formação de bases nitrogenadas, em questão de formação de proteína, tá? De modo geral, as ocratoxinas, elas podem inibir a síntese proteica e a peroxidação dos lipídios, tá? E em animais já foram feitos estudos que ela é considerada carcinogênica, nefrotóxica e imunotóxica. Nos seres humanos, ela é bastante nefrotóxica. E olha só, gente, tem uma meia-vida de 35 dias. O que significa isso? Que, de modo geral, demora-se 35 dias para aquela concentração reduzir pela metade. Ou seja, ainda tem metade da concentração da substância circulando na corrente sanguínea, levando os efeitos, tá? E pode contaminar cereais e derivados, tá? E aí o máximo que é permitido é 100 nanograma por quilograma, ou seja, é muito baixa a quantidade que é permitida.
Turma, de modo geral, nós temos a nossa última toxina de estudo, que é a zearalenona, que pode ser produzido, por exemplo, pelo fungo fusário, tá? É encontrado em cereais e milhos, e é um competidor específico do estradiol nas células brancas, né? Ou seja, já envolve aí as características associadas ao desenvolvimento, por exemplo, de mulheres. E pode levar a uma síndrome estrogênica, porque como ele leva à produção de estradiol, consequentemente, tem uma síndrome estrogênica aí que pode levar à inflamação do útero, prolapso, atrofia e infertilidade, por exemplo, em homens. Tá? Turma, e de modo geral, a prevenção de micotoxinas, né? Quando se fala nessa prevenção de micotoxinas, deve ser ter medidas preventivas, deve ser tomada em todo o estágio do plantio, colheita, transporte, estocagem, processamento do produto final. O que isso significa? Que quando se pensa, por exemplo, de modo geral, nas micotoxinas, desde o processo de plantio, do cuidado da terra, todo esse processo até chegar basicamente no local de venda, é necessário ter um padrão, é necessário ter uma qualidade, senão vai ter o desenvolvimento dessas micotoxinas, até porque o fungo vai estar presente, tá? Lembra que o fungo vai estar presente, ele é inevitável, só que a gente tem que evitar uma quantidade exacerbada. Outras práticas de prevenção, gente, é a adoção de práticas agrícolas corretas, como, por exemplo, equipamento de colheita ajustado para operar adequadamente, produzindo menor dano mecânico, coletar imediatamente o produto ao atingir a maturidade, secar o produto até nível seguro de umidade tão logo quanto seja possível, sementes oleaginosas e grão deverão ser limpos para remover matéria orgânica e sementes danificadas, e áreas de armazenamento deverão ser limpas e livres de insetos e roedores, protegidas das influências climáticas, né? Isso seria a adoção de práticas agrícolas corretas. Além disso, se possível, desintoxicar, desintoxicar, quando possível, os alimentos e rações contaminadas, o controle dos alimentos e rações em relação à contaminação pelas micotoxinas de maior destaque em si. Tá? Essas seriam as principais prevenções aí, de modo geral, das micotoxinas em si. Turma, alguma pergunta? Quando se fala na toxicologia de alimentos é bem simples, bem rápido, tá? Alguma pergunta, algum comentário que deseja fazer?